Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal. Aqui Carol Baumann. Estou aqui no estúdio da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos Podcast Coletivo. E além desse podcast, tem também o Telas Latinas, com Luiz Alberto Cassol, Rua da Margem, com Paulo César Teixeira e Mesa de Afrodite, com Simone Otto. Todos os episódios estão nas plataformas do YouTube e do Spotify. Vai lá, curte, te inscreve e compartilha. Tu também pode acompanhar o Adjuntos nas redes sociais, no Instagram e do Facebook. A condução do Psiu também é feita pelo meu parceiro Paulo Vani. Olá, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que estamos ouvindo. E hoje vamos conversar com o pessoal que trata do financiamento coletivo. Então, hoje no 6º episódio do programa, vamos falar sobre um assunto que pulsa na veia do trabalhador da cultura. Como financiar projetos de forma sustentável e direta com o apoio da comunidade. Nosso foco é o financiamento coletivo. E para isso recebemos aqui Laura Neis e Eduardo Aide, da plataforma Apoia-se, que tem transformado o modo como artistas, coletivos, jornalistas e causas sociais sustentam suas ações aqui no Brasil. Laura é gestora do time da comunidade do Apoia-se, a maior plataforma de financiamento coletivo recorrente do Brasil, com forte atuação na construção de relações de confiança e de fortalecimento de comunidades criativas e engajadas. Laura é uma apaixonada por criar pontes entre criadores e seu público. Sua trajetória é marcada pela escuta ativa, inovação, com estratégias de apoio coletivo e compromisso com o fortalecimento da economia criativa. A gente está também aqui com a presença do Eduardo Aide, é gestor dos times de marketing e vendas da Apoia-se, plataforma de financiamento recorrente para criadores de conteúdo, iniciativas culturais e projetos de impacto. Com experiência em inside sales e sucesso dos clientes e estratégias de crescimento, Eduardo combina visão analítica com sensibilidade para narrativas que geram conexão. Sua atuação é marcada pelo compromisso em ampliar o acesso a modelos sustentáveis de geração de renda na economia da criação, aliando performance, propósito e cuidado nas relações. O Apoia-se, só vou trazer uns números aqui para vocês. Para quem ainda não conhece, a Apoia-se já trabalhou com mais de 60 mil campanhas contínuas, já foram hospedadas na plataforma. Um valor total arrecadado de mais de 168 milhões transacionados ao longo dos anos que a Apoia-se está no ar. Então, gente, vamos lá, que eu acho que está todo mundo muito afim de ouvir um pouco mais sobre a Apoia-se. Bem-vindos! Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês e espero que a gente possa trazer um pouquinho de luz para esse tema, né, que encanta e que viabiliza sonhos, projetos, né, iniciativas e que a cultura possa se beneficiar, né? Muito prazer, muito obrigado pelo espaço também e é muito disso, né? Vamos falar sobre como as comunidades elas podem fortalecer aquilo que as pessoas amam fazer. Legal, legal. Então, assim, a gente pode começar falando do como é que o financiamento coletivo, como é que ele vem acontecendo, né? Como é que ele evoluiu nesses últimos anos aqui no Brasil? Acho que é interessante trazer que a filantropia, né, o financiamento da cultura, ela acontece na Europa, nos Estados Unidos, muito de forma bastante comum com o financiamento dos mecenas, né? Tem essa figura externa que apoia para que existam os projetos de música, de arte, né? Eles sempre foram financiados.
E quando o financiamento coletivo ele inicia, ou quando ele se destaca, a gente dissolve essa figura de uma pessoa bancando para a gente ter a figura do coletivo, né, de muitas pessoas podendo apoiar as iniciativas. Né? Então, ele é a experiência de conseguir juntar uma comunidade que adere ao financiamento de um artista, da música, do teatro, das artes, das pinturas. Então, esse é o lugar, vamos dizer assim, que a gente pode desenhar para visualizar. E no Brasil, a gente não tem uma cultura da doação tão forte, até porque não sobra, né? A gente tem que entender que a gente vive num país, não é assim, as pessoas não são generosas, muito pelo contrário, generosidade a gente vê acontecer, eu me arrepio falando, porque a gente vê o quanto o brasileiro é generoso, mas a gente é um país de terceiro mundo, a gente não pode esquecer desse lugar onde a gente ocupa, que economicamente a gente tem muita desigualdade, né? Então, a cultura da colaboração, ela é ainda incipiente e ainda tem muito espaço. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou poder ajudar. Mas se tu ajuda com R$10 por mês, que seja possível 10, 20, 15, 35, 50, enfim, é o quanto tu pode. E muitas pessoas apoiando, os projetos eles se desenvolvem e eles vão adiante. Né? Então é mais a questão do somar e ter um volume de pessoas junto, apoiando, do que a quantidade que alguém banca, assim, né? Então, acho que isso é um pouco do panorama também que eu queria trazer. Né, é muito legal a Laura ter trazido sobre o mecenato, né? Que é uma nova forma desse mecenato agora também, né? Na era digital, né? Onde a gente consegue... Bom, a era da colaboração tá aí, né? Onde a gente tinha carro único, agora a gente tem carro compartilhado, hotel, né? Tudo isso. E também a gente consegue fazer o quê, né? Tipo, aquilo que antes lá na Renascença era uma pessoa, só uma família bancando, a gente consegue pulverizar isso. E isso traz uma visão onde a gente consegue, né, a sociedade, a comunidade consegue apoiar aquela pessoa que tá mais afim. Então, o que isso traduz, assim, né? Que a gente consegue trazer e fortalecer iniciativas que a gente quer ver prosperar no mundo. Né? Então, e aí a gente entra, né, a Apoia-se, ela completou agora 10 anos. Nesse novembro do ano passado a gente completou 10 anos. O Hernan, que é o fundador, né, ele tá em Brasília, ele morava aqui em Porto Alegre, quando ele fundou a Apoia-se, faz um ano, um pouco ali que ele tá em Brasília. E nesse movimento, né, o que a gente viu, assim, o que ele viu, né, porque eu conheço ele desde lá quase da criação da Apoia-se. O que aconteceu, assim, né, que ele percebeu, ele teve a sutileza de perceber que no mundo, naquela época, a gente falou de 10 anos atrás, tinha muito assim, desbancando na gringa lá, Kickstarter, né, outras plataformas que vinham com projetos pontuais, né, com projetos aonde eu vou financiar o meu trabalho uma única vez. E ele teve a sutileza de enxergar que está dentro do nosso manifesto, inclusive, que são os icebergs, né, que é o quê? Que é a ponta, o que a gente vê de uma produção cultural, o show, é o final, é a entrega final, onde o artista está em cima do palco ali, mas tem todo um atrás que é invisível. Rola muito trabalho antes. Que rola muito trabalho, né? E aí a Apoia-se, ela vem justamente para quê? Olhando nessa visão da recorrência, de sustentar essas pessoas, né? Esses artistas, essas iniciativas, esses projetos a longo prazo, no seu processo criativo, né? De tudo isso que está atrás da cortina, está na coxia, né? Então, olhando para esse panorama, né? Tipo, foi uma inovação para o mercado brasileiro ter essa sustentação, essa forma de sustentabilidade a longo prazo, e olhando hoje, né? A sociedade, assim, ela foi se acostumando mais com esses pequenos aportes. E se a gente olha para o coletivo,
né, a gente começa a enxergar que tem pessoas que hoje se sustentam 100% do Apoia-se, né. Claro, a gente não tem a pretensão de ser 100% financiador, mas, pô, já é uma graninha que entra, Claro, não, né, sempre ajuda, né. já dá uma sustentação ali. Vocês falam aqui na verdade do mecenas coletivo, né? Isso passa do mecenas privado lá da Grécia, de Roma, enfim, passa a se apostar no mecenas coletivo. Vocês têm 3 modalidades no Apoia-se, né? Essas 3 modalidades foram pensado e dialogado com esse conceito do mecenas coletivo, ou seja, e também um pouco também do perfil necessário de financiamento dos projetos. Falem para nós um pouquinho das 3 modalidades e, tipo, quais são os projetos que não que se encaixem como uma gaveta, mas que melhor dialogam com essas 3 modalidades. Sim. Vamos voltar lá no início da Apoia-se, né, que o Hernan, ele é músico também. Então ele viu essa dificuldade ali. Ele sofria, Ele no dia a sofria dia e ele dele. via amigos sofrendo, né. Então, o que acontece? A gente tem o nosso carro-chefe, que foi aonde a gente se diferenciou de outras plataformas de financiamento coletivo no Brasil, que eram só pontuais, né, a gente começa com o carro-chefe da recorrência, né, que é o financiamento coletivo contínuo, que é o que a gente pode se assemelhar aí hoje a um clube de assinatura, né, a ter essa visão do apoio recorrente mensal. Então esse é o nosso carro-chefe, né, onde apoia a parte de trás da cortina, né, toda essa sustentação. E a gente foi evoluindo a plataforma, então a gente começou com esse único produto, e a gente foi evoluindo a plataforma muito nesse relacionamento com a comunidade também, né. Então a gente tem a Pontual Meta Livre, Pontual Tudo ou Nada, né, que tem os seus perigos ali também da Tudo ou Nada, porque tudo ou nada é tudo ou nada, né. E É, como o nome já diz. né, então assim, a gente tem que estar muito, a pessoa para fazer uma Tudo ou Nada, ela tem que estar muito segura de atender algum, né, tipo, de atingir esse valor, mas foi muito olhando, né, dentro dessa necessidade da comunidade também. E é uma dúvida que as pessoas trazem, né, assim: "Ah, se eu fizer uma pontual meta livre", né, que é independente de quanto tu arrecadar, tu recebe o recurso. E a gente tem quando tu monta a campanha, tu tem um espaço para descrição do teu projeto, independente da modalidade, se recorrente, se pontual, meta livre ou pontual tudo ou nada, tu vai fazer uma descrição, tu vai ter metas, tu vai ter recompensa. Então tu pode deixar claro nas metas, meta 1, meta 2, meta 3, tu pode botar quantas metas tu quiser para qualquer uma delas e quantas recompensas tu quiser também. Que, por exemplo, batendo a primeira meta, né, eu vou fazer, esse recurso vai ser investido em tal pedaço do projeto, né. Mas eu só consigo entregar o álbum para todo mundo se eu bater a quinta meta, né. Então pode fazer uma pontual e fazer esse movimento de não se comprometer a algo que, se não atingir a meta, eu não consigo executar, aí vou ter que tirar dinheiro do bolso, de onde é que eu vou sair, daí tu Sim, aí já atacana, começa a né. rolar o estresse normal do Exato. trabalhador da cultura. Exato. Então, tu pode estratificar o teu projeto de uma maneira onde tu consegue cumprir com o que tu combinar com a tua comunidade, né. A gente entende que qualquer artista, ou todo artista, ele tem um público que tem a capacidade de poder apoiá-lo, né. Por isso que tem algum formato que é melhor para algum tipo de projeto? Eu diria não. É como tu criativamente constrói a tua campanha para arrecadar o teu recurso. Então tu pode, por exemplo, ser um músico, uma musicista e construir uma campanha mensal recorrente, onde todo mundo vai estar te apoiando e tu vai alimentando a comunidade. As pessoas ficam felizes, assim: "Ah, tá saindo aqui uma música nova", e daí tu distribui o som para quem tá junto. As pessoas, elas vibram, né. Então esse é um dos pontos que a gente incentiva, que é: mobilize a tua comunidade. E a plataforma, ela te apoia também a entregar essas recompensas que tu colocar, né, conteúdos exclusivos para quem apoia, através do mural ou através do chat. Então a gente tem ferramentas dentro da plataforma que vão viabilizar a tua comunicação com quem te apoia, né. "Ah, eu vou entregar, uma recompensa física", daí na entrega da recompensa física todo mundo recebe, todo mundo que adquire a recompensa que tem a entrega física,
coloca o endereço para que a pessoa possa entregar também, e daí ela pode dizer com frete, sem frete, enfim, tem os detalhes, né? E todas essas instruções, a gente tem materiais no site que estão disponibilizados para que as pessoas possam usar e que explicam cada uma das modalidades, bem como a gente pode também ter mentorias que apoiam, assim, tipo, tá, eu queria uma conversa para conseguir. Então, esse é o time do qual eu faço parte, né? Sim, esse é o trabalho que tu faz lá. Isso, esse é o Um trabalho. dos, né? Deve ser. Junto, né, com a Lau e o Gui, que são os meus parceiros, e a gente tem nesse time de comunidade o papel de disseminar estratégias de sucesso para qualquer uma das modalidades. E eu, particularmente, sempre digo assim, gente, não faço tudo ou nada, porque qualquer recurso que entrar… Tudo nada é muito arriscado, né? Qualquer recurso que entrar, ele vai te ajudar, entende? Então, assim, planeja de uma maneira que seja viável o que entrar trazer apoio para ti. Sim, tu conseguir executar uma parte, né? Planejar o teu trabalho em partes para que tu consiga ir entregando, né? Eu acho que isso deve ser, imagino eu, da melhor forma. E até tem um ponto que a Laura trouxe aqui também, dessa questão que a comunidade ela quer pertencer. Né? Ela quer pertencer a algo, né? Então o apoiador, o maior barato dele é assim, pô, eu faço parte além do fã-clube, eu deixo de ser só um espectador para ser um apoiador, né? A gente quebra essa barreira, né, de ser um ouvinte para sou um apoiador. É uma outra camada, né? Uma outra camada de relacionamento também. Sim, tá fazendo parte, né? E todo mundo quer pertencer a alguma coisa. Então, pô, se eu gosto demais daquele fazer ali, né? Então, pô, eu quero sair disso e ir pra um outro nível, né? E aí entra muito do que a gente escuta, assim, né? Tipo, pô, mas será que minha campanha ela vai dar certo? Não vai dar certo? Né? Será que… Como é que funciona isso? Sabe? Pô, não tenho muito traquejo, ou já tenho que fazer todo um trampo aqui para divulgar meu trabalho, mais divulgar essa campanha, né? Como isso consome o meu dia, né? Então, tem muito dessas dúvidas que a gente se depara ali, e com o artista é muito comum isso também, né? Porque ele tá lá fazendo o show dele e tudo mais, a gente tá falando mais da música aqui, mas, pô, né, todo mundo, né, tem esse medo de pedir, né? Esse medo de falar assim, não, peraí, de bancar o apoio, né? Porque, querendo ou não, é um lugar de vulnerabilidade. A gente, né, tá se abrindo, né? Tá abrindo o peito falando assim, olha, pô, é o meu trabalho, né? Me apoie. Me apoie, né? Aí tem gente que fala, pô, mas se eu vou no show, eu já te apoio. Não, mas é para além disso, porque, de novo, o show é só a ponta do iceberg, né? Porque tem todo um trabalho atrás pra ser feito. E aí a gente pode trazer, por exemplo, para sair um pouquinho da música, a gente pode pensar num documentário, né? Que é o cinema. Tem esse lugar de eu poder estar dando sustentabilidade para a arte, para a cultura, faz com que eu me sinta pertencente, como o Edu trouxe, e o meu coração ele tá num outro lugar, assim, né? E é essa oportunidade que o artista de qualquer uma das artes pode experienciar quando constrói uma campanha, que é dar a oportunidade para que a pessoa possa estar de mão, né? Então a gente entende que a recompensa, mais do que uma recompensa, você vai ganhar o ingresso para assistir o filme na pré-estreia. Beleza, mas eu não estou fazendo isso pelo ingresso. Eu estou fazendo isso para poder fazer com que esse filme seja lançado, né? É mais do que a gente sai desse lugar também de paguei cliente, né? Assim, paguei, sim, da recompensa em si, né? E a recompensa, custo-benefício, né? isso, a recompensa ela entra num espaço de generosidade e de troca de reciprocidade, né? Então, assim, tu oferece uma recompensa, mas ela pode inclusive ser simbólica, né? O agradecimento no final do filme, nos créditos do livro, né? E a gente vê que muitas pessoas elas nem acessam as recompensas que elas recebem, mas elas não Olha deixam de só. apoiar.
Interessante isso, Isso né? é muito Assim, recorrente. vocês estavam falando ali sobre os tipos, falaram campanhas de música, né, e de filme. Quais são os projetos, assim, que tem mais, as áreas que tem mais predominância, assim, arte, jornalismo, educação, causa social, o que que tem mais, assim? Acho que a gente dividiria em creators e causas, né. Então assim, os creators eles são os criadores, né, de conteúdo. Daí a gente tem a galera que é podcaster, a gente tem O jornalismo independente, né, tipo videomaking no YouTube, então jogos. board games, jogos, então esse pessoal cria conteúdos, né, pra internet, né, então tem esse nicho, e Mas aí a nossa maior campanha é uma campanha social, né. A nossa maior campanha é a campanha das cozinhas solidárias, né, que é uma campanha nacional e as pessoas que apoiam a existência de são 47 ou 52, eu já não lembro mais o número, mas cozinhas em todo o Brasil, né. E a nossa segunda maior campanha é de jornalismo independente, né, que é Suma Jornalismo, que é a de Helene Brum, que é lá, assim, nos aquece o coração, ela tá lá conosco, assim, porque, a gente entende que são campanhas que fazem diferença no mundo, assim, sabe. Isso dá muito orgulho de apoiar, assim, de estar por trás, né. Uma das questões que tem na política cultural do Brasil, um dos gargalos na produção cultural, nesse processo anterior à apresentação nos palcos, né, é a questão do público. Nós temos uma pouca formação de público no Brasil. Isso é um gargalo que tem nas políticas públicas no Brasil que, bom, faz com que se todos os espetáculos tivessem público, eles já seriam um pouco autossustentáveis, né? Não, eu digo não na sua totalidade, mas teriam. Plataformas também devem ser atingidas com esse problema. Tem valores médios que na experiência de vocês que são capazes de se viabilizar mesmo, assim, um teto máximo, não na questão burocrática, mas na vida mesmo, assim, ó, porque a gente sabe também que é uma questão de público também, uma carência de público, né? Entenda essa relação. Então, por exemplo, aqueles que pensam, eu vou fazer meu projeto de circuito por todo o Brasil, entende? Que custa, a gente sabe qual é o custo disso, se é possível via essas plataformas ou isso é através de Lei Rouanet, entende? Organizar a cabeça dos produtores, enfim. Acho que é legal só dizer que uma coisa não exclui a outra. Sim, sim. isso, são complementares, né. Que isso, a gente sabe a burocracia que é de uma lei Rouanet e tudo mais, e eu vejo assim, que o consumidor ele foi mudando a forma dele consumir conteúdo também, né, então, hoje é muito mais comum as pessoas estarem mais acostumadas a apoiar, né, então a gente entra lá, por exemplo, numa live no YouTube, tem lá o superchat, né, então as pessoas já estão mais acostumadas a isso, né. Então assim, tem um caminho aonde a audiência já está acostumada, não é tanta novidade assim, essa forma de apoiar, e tem um outro caminho, né, um outro lado também, de entender, muito como a Laura falou, assim, tipo, ele não precisa criar toda a turnê Brasil, pode criar Porto Alegre, Floripa e Curitiba, região sul, né, que vai dar tantos mil reais em relação a isso, e quem, né, apoiar tá ali, né, ah, contemplado ou, cara, só quero ver que tu faça teu show, tu faça sua turnê, sabe, porque, pô, eu acredito demais no teu trabalho e faz sentido isso no mundo, né. Com relação à questão da formação de público, se tu for fazer por Lei Rouanet e tu conseguir o recurso, tu vai precisar também divulgar o teu espetáculo para que ele tenha público quando tu chegar na cidade, né. Então independente da onde vem o financiamento, o teu trabalho, ele não se difere na divulgação, não se difere nas estratégias de comunicação. Então chegar no teu público, ele vai existir esse trabalho independente de como tu financiar o teu processo. Tu pode utilizar da campanha para inclusive formar o teu público, ela entra na estratégia de divulgação. Então campanhas, vamos dizer assim, campanhas de sucesso e campanhas que flopam, né. Vamos pensar essas, assim, todo mundo que abre uma campanha na Apoia-se é de sucesso. Não,
Tem uma galera que a gente olha e diz assim, bah, essa campanha vai bombar. E ela simplesmente Não gira rola. por anos e não rola. O que a gente identificou? Dificuldade na divulgação. O principal gargalo é a pessoa conseguir entender como formar o seu público e utilizar das ferramentas do financiamento coletivo, que são as recompensas, para que isso traga reciprocidade. Esse é o elo que se forma para a constituição da comunidade. Então, as pessoas, às vezes, elas têm medo de entregar conteúdo exclusivo, porque a gente faz aberto e tem X pessoas. Aí, se a gente entregar conteúdo só para quem apoia, eu perco o espaço da publicidade. Bom, tu pode fazer as duas coisas, né? Tu pode gravar, fazer um curta que tu larga nas redes, né? E o completo, então não precisa fazer 2 episódios, pode fazer um e entregar parte. Gostou desse conteúdo? Vem com a gente e escuta na íntegra essa entrevista, né? Assim, assista. Agora a gente tá com integração com o Spotify, né? Então, nessa parceria com o Spotify, a gente é a única plataforma do Brasil a oferecer integração com o Spotify, né? A primeira brasileira a fazer esse movimento. E lá no Spotify, os ouvintes podem ouvir os conteúdos exclusivos através do apoio que oferece ao podcast. E essa inovação que a gente está oferecendo, tu posta o conteúdo na Apoia-se e lá ele espelha no Spotify num feed exclusivo para apoiadores. Então tu escuta pelo Spotify, que é o maior streamer do mundo ultimamente. E eles vão conseguir consumir o teu conteúdo no local onde é confortável, né? Onde já existe esse público e tá contribuindo com a tua campanha. Né? Então, perder o medo de como construir de uma maneira que a pessoa te apoie e ela tem um benefício em te apoiar, acho que o principal gargalo, sabe? Assim, é entender que o financiamento coletivo é o pilar econômico do teu projeto. E assim como se tu fizer Lei Rouanet, parece fácil, mas tu tem que conseguir uma empresa que te apoie. Eu costumo dizer que Lei Rouanet é que nem... Eu sou de Bagé e eu sou velho. Na minha época que eu tinha lá, não tinha universidade pública em Bagé. Quer dizer, o problema não é passar na universidade particular, o problema é pagar mensalidade. Mesma coisa Lei Rouanet, o problema não é tu aprovar o projeto, é tu captar. Esse é o grande... Então é muito mais fácil fazer um apoio-se do que escrever um projeto na Lei Rouanet. E aí, pessoal, viu? Estão ouvindo isso? Nós vamos lá. Me diz uma coisa. E assim, vocês têm essa estatística de o percentual de campanhas que costumam atingir as suas metas ou não? É que isso tudo depende do que a Laura acabou de falar, né? Desse envolvimento com a comunidade, né? Então, assim, o percentual é que como a plataforma ela é tão maleável, né? Fica desafiador pra gente, a gente ver assim, quem tá atingindo as metas, porque tem gente que quer ir lá, cria uma meta de R$1, aí faz um apoio de R$1 e bateu a meta. Tá, certo. Né? Então, assim, fica muito difícil pra gente, mas a gente sabe o quê? Né? Que quando o fazedor, como a gente chama ali, fazedor e fazedora, né? Os creators, né? Quem tá ali fazendo as suas campanhas, quando eles começam a divulgar, a conversar com o seu público, né? Fazer esse trabalho de demonstrar, né? E perder esse medo do pedir, falar assim, olha, eu não tô mendigando aqui, sabe? Tipo, é um trabalho, é algo que, tipo, que você quer ver no mundo também, né? E acho que esse é o grande barato do financiamento coletivo, porque a gente escolhe o que a gente quer ver prosperar no mundo, né? Então, até trazendo assim, do que foi falado da Lei Rouanet ali, né? Tipo, ao invés de esperar entrar um edital e não ter essa questão, muitas vezes o edital ele te bota num quadrado, né? Tem que ser desse jeito, desse formato, e você perde muito da liberdade criativa. Então, o financiamento coletivo, ele vem, né? A Apoia-se, ela vem muito nesse caminho de trazer essa liberdade criativa para a pessoa, né? Para que esse fazedor ele possa construir nos termos dele. E acho que, complementando, na Lei Rouanet a gente busca empresas para apoiar projetos que a gente submete. Você pode receber apoio de PJ no financiamento coletivo e ele também entra como doação.
né? Então, é também uma doação o valor que a empresa vai colocar lá depois na prestação de contas dela, né? Então, é um processo de doação. Então, isso também tem formas jurídicas que viabilizam que PJ apoie. Isso. E aí entra um ponto que o Pix ele é maravilhoso, o Pix. Mas ele também pode ser um problemão para quem faz ali, tipo, faz um Pix aí e me apoia aqui pelo Pix. Qual é o ponto disso? Cara, o imposto de renda depois vai vir te comendo de um jeito, né? E aí pela plataforma, pela Apoia-se, né, tudo isso entra como doação. Então você consegue, né, fazer todo o imposto de renda. Então assim, o que a pessoa ela economizou, né, fazendo esse Pix direto, no final, né, tipo, vai consumir mais dela também. Então a gente olha muito nesse lado assim, tipo, de fazer o melhor possível para a pessoa, né? Porque a legislação brasileira em relação ao financiamento coletivo entende esse espaço da doação e esse espaço da reciprocidade para quem doa para que o projeto exista, né? Então a gente consegue ter essa dimensão jurídica também que viabiliza a isenção, né? Não sei se ficou boa essa construção dessa frase, mas através do financiamento coletivo, tu consegue receber doações e essas doações elas não incidem em imposto de renda. Quem doa e quem recebe a doação também não paga imposto sobre, porque o imposto sobre daí a gente está entrando super numa parte técnica, né, de contabilidade, mas a doação através do imposto de renda, através da doação, paga uma taxa somente acima, daí é uma alíquota variável de estado para estado, mas é acima de R$2.000 por CPF que te doou por mês. Então, E a gente tem um ticket médio de R$25, entendeu? Então, assim, acaba se tornando muito mais lucrativo também para o artista ir para uma plataforma de financiamento coletivo como Apoia-se, né? Que são coisas que não estão na cara, a gente Não. né? E a gente está quase abrindo os arcabouços aqui do financiamento coletivo. Mas é importante, quem trabalha com produção, depois tem que trabalhar custos, é isso. Quer dizer, o que não vou pensar, então, eu fazer por Pix? Bom, tem essas e essas consequências, depois tu vai pagar mais tarde isso, né? Pode tu usar o Pix ali, mas depois tu vai pagar como, bom, enfim. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, quais são as estratégias, assim, se há estratégias, digamos assim, essas estratégias são as que mais revelam serem que levam um projeto a um sucesso. Tem uma estratégia disso? Tem, por exemplo, a preocupação em projetos que é isso, é uma outra relação, um projeto que entende que é outra relação, que não é uma relação de troca, de venda de ingresso, né? Onde eu compro de ingresso e assisto o teu espetáculo. É outra relação que está aí. Tem alguma envolvimento, né, comunitário, ele conta numa estratégia, assim, quais são, se há, né, vocês, esses anos que vocês têm dentro da plataforma, compreendem, assim, vocês, olha, essa é a estratégia melhor. Então, nesses 10 anos de Apoia-se, a gente mapeou estratégias e a gente compartilha essas estratégias com os nossos fazedores e as nossas fazedoras. E a gente acredita que esse conhecimento, ele precisa existir também para que a campanha seja de sucesso, né? Não é só cadastrar ela na plataforma e logo eu receberei, né? Eu preciso divulgar. Então, as estratégias de divulgação, elas são as mais importantes, né? O tom de voz, a comunicação, conseguir pensar a questão de marketing para a campanha. Essas são necessidades hoje que precisam estar mapeadas, né? E a gente tem um e-book de marketing para financiamento coletivo, onde tem ali estratégias, e ele está no site, né? Então, quem quiser fazer download é só procurar lá e-book de marketing para financiamento coletivo e baixar. E daí lá a gente tem as estratégias, né? Então, um pré-lançamento bem feito, onde a gente vai ativar, a gente fala de mapeamento de rede e ativação da rede primária, da rede secundária e da rede terciária. Normalmente a gente pensa assim, divulgação, vou postar no Instagram. E vai dar resultado. Bombou minha postagem. Esse movimento, ele tem que acontecer. Só que esse é o movimento da rede terciária. É a última etapa. A primeira etapa é a gente conseguir falar com quem nos ama. É conseguir gente que nos ajude a trazer foco para o nosso projeto. E as pessoas precisam saber que ele existe. Se a gente não está sendo visto, é porque a gente está
falando pouco sobre o que a gente faz. Porque todo mundo aqui conhece pelo menos mais 5 pessoas que nos amam, né? Então, assim, se eu tenho 5 pessoas que me amam e que eu digo assim, olha só, vou lançar uma campanha e eu preciso de que tu me ajude a divulgar. Então, todo o meu esforço de divulgação, ele vai se multiplicar por 5 exponencialmente, entendeu? Então, essa é uma estratégia que a gente coloca lá. Daí, nessa estratégia também tem no pré-lançamento, depois no lançamento, tu conseguir fazer de forma sistematizada a divulgação. Porque tem também assim, aí tu divulga. Aí a pessoa recebe lá o link da campanha e diz, ai, que legal, já vou. E daí tem outras 1000 coisas que passam, né? Sim. Então a gente precisa estar lembrando as pessoas, assim, Claro. já apoiou? Não apoiou ainda, porque se tu não apoia ainda e não vai conseguir apoiar, não tem problema, mas ajuda a divulgar. Então tem várias etapinhas, assim, né? Etapazinhas. Tem várias etapas que elas não são enormes, elas não são de grande esforço, mas elas são de repetição. Fundamentais, né? É. Não, aqui no estúdio agora rolou, tá todo mundo aqui fazendo uma listinha. Será que todo mundo tem 5 pessoas que tá rolando essa aqui no estúdio? Vocês não estão vendo, mas a equipe aqui tá todo mundo fazendo uma listinha. Peraí, deixa eu ver se eu tenho 5 pessoas que me amam. Brincadeira. Mas isso que a Laura falou é muito importante, assim, da rede primária e secundária, né? Que é a segunda ali. Por quê? Quando a gente lança uma campanha, né? E aí a gente pode usar o aquecimento, aquecer a audiência, né? Esse grupo mais seleto primeiro. E quando eu lanço uma campanha, você passa num restaurante, ele tá vazio, você entra. Ou você prefere naquele bombado lá? Tá do lado. Que tá do lado. É a mesma sensação, é o efeito manada. Tipo, se a gente olha, né, lançou uma campanha e a campanha ela tá dando certo, ela tem pessoas apoiando ali logo nas primeiras horas, nos primeiros dias. Pô, que massa. Quero No pertencer. mínimo eu quero olhar, né? No mínimo eu vou olhar. Né? Então tem esse efeito manada também. Então por isso desse aquecimento ali da rede primária, secundária, para depois chegar nas redes sociais onde o público tá ali. Então, e é muito legal também, antes de fazer uma campanha, né, conversar com o público, né? Não custa nada. Hoje lá no Instagram tem a caixinha de pergunta, tudo mais, né? Então a gente já pode ir antecipando esse desejo, né? Porque as pessoas elas apoiam pelo desejo também de estar ali, né? Então é muito nesse lugar, né? De aquecer essa comunidade para quando der o início. E também uma outra coisa é usar das estratégias das metas, né, dos atingimentos, porque isso a gente consegue trabalhar aquele gatilho do pô, falta pouco para atingir isso, né? E aí eu consigo dar aquele buzz ali, principalmente assim, quando a gente já está falando numa campanha que já está acontecendo, tipo, já está ali no momento da rede terciária, a gente consegue usar desses artifícios da própria plataforma e dessa construção dessa narrativa. Falar, pô, falta tanto pra gente atingir. Por exemplo, acho que é legal a gente falar que foi uma pontual do Honk. Como é que foi isso agora? Ela é bem recente, né? O Honk, que é um festival que acontece mundialmente, ele é um festival de rua, né? Onde as fanfarras fazem a arte chegar nas periferias. Eles estavam com 60% na primeira meta era de R$10.000 e eles estavam com 60% dessa meta batida e a campanha já estava nos seus finais, assim, né? E daí essa estratégia a gente está trazendo como uma estratégia pontual, mas ela é também uma possibilidade de tu usar na mensal, né? Esse aquecimento, assim, falta pouco, né? E daí eles fizeram um mapeamento de rede, que é essa divulgação em massa, e o postaço. Então, todo mundo posta junto no mesmo horário nas redes sociais para dar maior visibilidade, né, dar alcance, e nos seus contatos no WhatsApp. E eles atingiram naquele dia, e olha que a campanha já vinha vindo, né, com um bom tempo. Aí eles ultrapassaram 100% da primeira meta. Depois eles agradeceram, né, toda a mentoria que a Lau Shen que eu deu para eles. Então, daí nesse movimento, eles bateram os 100% da primeira meta de 10.000 e eles chegaram na segunda meta a R$16.000 atingidos. É a possibilidade da cultura estar
na cidade, né? E o resultado foi, ele é claro. Tu faz a estratégia e a estratégia se apresenta. Se tu faz a estratégia e ela não se apresenta, tu tem dados na plataforma. A gente oferece relatórios dentro da plataforma que te permitem olhar como é que estão os apoios, né? Ou quando que eles estão acontecendo, se eles estão acontecendo, né? Então tu consegue ver como é que a tua campanha está evoluindo. Se não estão entrando apoios, é porque tu tem que mudar a estratégia. Não tem nada que não possa ser transformado, né? E daí conversar com a tua comunidade através das tuas redes para conseguir entender assim, tá, mas se isso aqui não tá te atraindo, o que que te atrairia? Por que que tu apoiaria o meu trabalho? O que que tu receberia, né? Então, conversar com quem faz parte para quem é beneficiado, né, do que tu faz, é importante, né? A gente tem o caso da Beta Health também, que é uma campanha contínua. As gurias, elas fizeram um formulário, passaram para a rede delas, e elas viram que uma das coisas que as pessoas apoiavam, e elas não consumiam as recompensas que elas ofereciam. E aí elas conseguiram descobrir, inclusive, que elas gostavam de alguns itens colecionáveis. E daí, então, elas fizeram. A gente tem uma ferramenta também que a gente tem a campanha combinada. Então, se tu tem uma mensal, tu pode colocar uma campanha pontual junto e uma divulga a outra. E isso também é uma ferramenta que só a Apoia-se tem e que tu pode, utilizando a campanha combinada, tu consegue fazer simultaneamente uma mensal e uma pontual juntos. E tu pode, por exemplo, assim, a gente precisa comprar equipamentos, né? Aqui é a sustentabilidade do podcast, aqui Sim. são os equipamentos. E daí, então, tu consegue fazer, divulgando uma, tu divulga a outra, né? E aí, elas fizeram esse movimento e cresceram a campanha, conseguiram fortalecer, né, com o público delas. Então, são estratégias que são possíveis. Bom, a gente também queria saber de vocês e ouvir. Posso só um Claro. segundinho, Carol? Então, para fechar essa questão das estratégias, a gente falou de pré-lançamento de campanha, lançamento, o quanto é importante ter esse lançamento também, divulgação continuada, e daí assim, mas a minha é uma mensal, né? Como é que eu faço para estar trabalhando? Todo mês é muito importante que tu faça esse micro movimento de divulgação nos primeiros 10, 15 dias do mês, que é quando a galera também tá com dinheiro no bolso. Sim. Então, isso assim, então eu tenho uma campanha mensal, que eu faço depois que eu lancei, né? Tu faz micros lançamentos a cada mês, que tem a ver com divulgação. Já sabe que eu tenho, né? Vai lá e ativa de novo tua rede secundária. Já deu uma olhadinha na campanha? Sabe que eu tenho um podcast? Sabe que eu tenho um documentário que tá quase saindo e não saiu ainda porque tá faltando recurso e a gente tá, né? Então tem todo esse movimento. E aí, o ponto que a Laura trouxe da campanha combinada, né, ela é muito importante, só para trazer um pouco mais de clareza aqui também, porque a gente tem estatisticamente dados que falam que uma campanha combinada, quando eu tenho lá uma campanha recorrente, e aí eu lanço uma pontual combinando ela, a quantidade de apoio na minha recorrente aumenta. Então, uma retroalimenta a outra também, né? Porque você vai fazer essa divulgação, né, trazendo, por exemplo, eu vou fazer, tenho a sustentação do podcast, mas eu quero comprar um novo equipamento, alguma Sim. coisa assim. E as pessoas, elas se engajam nisso, pessoas que não estavam apoiando vocês se engajam nisso, mas, pô, mas peraí, tem isso daqui também. Tem essa, né, eu posso apoiar na sustentação também do podcast. Então, isso, né, para o setor da cultura, assim, é formidável, porque a pessoa, qual é o ponto, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho a minha recorrência, aí eu tenho que criar uma outra coisa para pedir como é que eu vou fazer isso. Então, assim, nós somos a única plataforma, posso ousar dizer assim, no mundo que tem essa ferramenta, né, dessa combinação, porque isso daí traz ainda mais liberdade criativa, né, para fazer isso. E a gente tá falando, se a gente fosse pegar assim numa consciência de financiamento coletivo, né, geralmente as pessoas começam lá com aquecendo a comunidade com uma pontual, depois vai para uma recorrente, né? Então já tem uma comunidade aquecida, vou para uma recorrente, já passo por essa experiência e aí depois eu faço uma combinada que é essa junção
dessas duas, né? E tá combinado também, acho que é legal complementar que um dos cases, assim, que a gente pegou, que a gente tem na plataforma, aqui no nosso blog, tem muitos artigos sobre financiamento coletivo. A gente recomenda que entre lá no blog da Apoia-se, porque tem materiais muito ricos e um dos artigos é sobre o caso do Fazendo Nerdice, que ele é um youtuber, né? Ele tem uma comunidade grande e ele fez a arrecadação, ele é um creator, né? E ele fez a arrecadação para o Padre Júlio Lancelotti. Então ele fez uma campanha que era para o Padre Júlio, onde ele divulgou dentro da comunidade dele essa campanha, e as pessoas da sua comunidade acabaram expandindo essa campanha para outras pessoas, e ele cresceu em apoios, apesar dele ter feito a campanha por dentro da própria comunidade dele, né? Porque as pessoas que se alegram em apoiar uma causa, elas acabam divulgando, e daí, como estava lá a campanha combinada, elas descobriram a campanha do Fazendo Nerdice e passaram a apoiar, né? Então ele teve um crescimento de 20% de apoiadores, e né, nessa ação que era uma ação beneficente. Oh, legal. E assim, falando sobre, né, a economia da cultura e a autonomia, né, dos criadores, como é que vocês percebem o papel do Apoia-se? Fundamental. Também não tem nenhuma dúvida. De uma forma muito pragmática, né? Que é muito disso, assim, né? A Apoia-se, ela surgiu lá de uma dor de um artista, né? Pra isso. Mas a gente sente também uma dificuldade de emplacar nesse mercado, porque tem muitos paradigmas ou muitas crenças, né? Do que a gente foi falando aqui durante essa nossa conversa aqui, que é o medo de pedir, né? Tipo, então tem todo esse... O que eu vou entregar? O que eu vou entregar? Será que vai eu me vou dar mais conseguir, trabalho? né? Será que eu vou conseguir criar tudo isso que tem que colocar lá, que tem que fazer? Será que eu consigo fazer? Exato. E é para ser uma coisa leve, para ser uma coisa que é uma extensão do teu trabalho, né? Não é um financiamento coletivo, ele não é para te dar mais trabalho. Sim. Porque tem esse vamos lá, um erro que a gente vê, assim, muitas campanhas fazendo é o quê? Que eu vou criar uma recompensa, uma faixa de apoio lá, que vai ter uma recompensa que vai me dar mais trabalho do que eu já tô tendo hoje. Eu vou fazer uma eco bag pra entregar, daí eu vou fazer uma camiseta, e daí eu vou fazer... Assim, se tu conseguir entender que o que tu tá fazendo vai te gerar comunicação e divulgação, beleza, faz isso. Mas se tu tá fazendo só porque é o que normalmente a galera faria, porque nem é o que fazem, porque a gente vê que a principal motivação de apoiar uma campanha é o benefício de estar Sim, não é apoiando o que bem. eu vou... A eco bag, né? Ou a Exato. camiseta. Não é para isso. Exato. Mas esse ponto que você trouxe da cultura, ele é super importante, né? Então, assim... E a gente tem um monte de cases de cultura que Tem. super, né? Tipo assim, o financiamento coletivo dos carnavais em Isso que Porto eu ia falar Alegre. agora. Tá, desculpa, vai Os lá. carnavais de Porto Alegre são feitos, né? Eu não vou falar assim 100%, porque é muita presunção nossa, mas parte deles são financiados, né? Tipo, pela Apoia-se. O maior carnaval de rua de Porto Alegre, que é do Bloco da Laje, é financiamento coletivo. Foram mais de 70 mil arrecadados nessa última campanha. Olha só. Né? E a Laje tá com a gente há muitos anos, né? E o financiamento do bloco veio crescendo, e eles foram entendendo que eles faziam um monte de recompensa esse ano, e disseram assim: a gente não vai fazer aquele monte de recompensa, a gente vai só pelo benefício do carnaval tá na rua. E a meta deles era maior. E aí, eles bateram, né? Então é esse lugar que de tu ter planejamento e estratégia para conseguir fazer o movimento. E daí a gente fala de jornalismo também, né? Assim, o jornalismo, se a gente pegar assim do que o Edu trouxe, né? Que existe paradigmas, assim, parece que não, artista vive de show ou de ticket de assistir o espetáculo ou o filme, né? Só que no jornalismo, por ter aquela assinatura anterior, a assinatura da revista e tal, eles conseguem fazer essa transição mais fácil. Já tem uma tecnologia anterior, assim, tecnologia social. A tecnologia analógica deles já conversava com isso, né?
e parece que o pessoal da música não consegue emplacar, das artes, enfim. Mas, por exemplo, o La Vaca, que foi o disco da Clarissa Ferreira, que ganhou agora ganhou 5 prêmios dos açorianos de melhor álbum, ele foi via financiamento coletivo, né? Então, ela agora está lançando uma nova campanha, inclusive, né? Então, tem muitos cases de sucesso e que até a gente sente que a gente deveria publicizar Sim. mais. Vamos precisar de mais uma hora de programa Porque a aqui gente para tá falar. indo pro final desse episódio, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês se o trabalho é questão da economia da cultura, né? Então a gente foca muito digamos assim, nesse nicho. Essa nova cultura do financiamento coletivo que dá uma nova comportamento, digamos assim, para o apoiador, ou seja, que não é só o vale quanto pesa, né? Não é, a recompensa é mais do que, não é só uma recompensa concreta, tem a simbólica também, né? Do que eu tenho trabalhado também é a questão também do problema do próprio artista também rever um pouco o seu comportamento, né? Porque a indústria cultural, né, que o artista sempre está se olhando um pouco para a indústria cultural, né? O que é bom, que é o ambiente que tem, né? E o ambiente é um ambiente de que, bom, tem um cara que acha que eu vou dar certa forma um lucro para ele e ele vai me financiar. E eu fico só trabalhando, ou seja, também tem que ter o artista na questão da plataforma a ideia de sentido social também da sua obra, né? De poder fazer esses vínculos sociais, ou seja, ter não uma causa, né, mas um vínculo social da sua obra, do seu trabalho, né, que faz isso. Nesse sentido, assim, vocês acham que se houver esse tipo de convencimento, tanto do apoiador quanto do produtor de conteúdo, o artista e tal, vocês acham que o sistema de plataforma de financiamento coletivo pode não se tornar, mas tem um papel importante, estrutural na economia da cultura? Totalmente. O artista se posicionando socialmente, né? E engajando, ele inclusive ajuda a transformar essa relação. Então ele precisa se deslocar, né, para ocupar esse espaço social onde ele é agente de construção dessa realidade. Então, a formação de público, sim, a gente precisa de formação de público, né, que foi a pergunta lá no início, que ela aconteça desde criança, né, nas escolas, ter acesso, né, à cultura para que a pessoa possa ir crescendo com isso e depois se tornar um financiador, sim, com certeza. Isso tem um papel de Estado, não tenho nenhuma dúvida, de sociedade também, mas a gente precisa que os artistas se coloquem para dentro das escolas, que a gente teça essa relação social de uma forma diferenciada, onde eu deixo de, assim, eu estou aqui no meu mundinho construindo a minha música e alguém vai me ver e daí então a minha música vai fazer um grande sucesso, né? Eu fico aqui passivamente esperando que alguém me descubra. E eu acho que a grande mídia ela faz esse sonho acontecer quando cria aqueles mega programas, né? Enquanto a gente vê que a cultura popular, os carnavais de rua, eles são cultura popular, é ocupar os espaços, é estar coletivamente na rua, né? Isso faz transformar a relação que a sociedade tem com a arte, né? Então, eu entendo que os artistas têm papel fundamental na disseminação da própria cultura e na construção do público, né? Então, ocupar os espaços, entender que a gente tem muitos outros espaços além dos teatros para ocupar, né? E tecer isso de maneira também, assim, não precisa ser o herói ou heroína, mas construir redes que façam com que isso aconteça, né? Eu vejo que os blocos de Porto Alegre, eles constroem rede, porque muitas pessoas trocam em vários blocos, né? Então, tecer essa rede para poder fazer uma transformação social é fundamental. É muito disso de não trabalhar na passividade, que veio desse lugar, né? Tipo, vou esperar então o comum, né? Vou aprovar um projeto numa lei, né? Vou pegar um patrocínio. Mas aí, pô,
o financiamento coletivo ele bota o artista em evidência, o posicionamento dele também em evidência, né? Porque é isso, acaba que sai desse local de como a gente vai mobilizar essas pessoas, né? E aí no final a gente está falando de comunidades, né? Que começou lá no Orkut, né? De uma forma virtual, né? Mas no final do dia o que a gente está falando são dessas comunidades, né? De como mobilizar isso. E aí se a gente pegar um paralelo aqui, o artista antes, tipo, o ator, ele era muito assim, não, Globo, SBT, papapá, né? Só que agora a gente tá vendo um monte de gente que bomba na internet, que nunca passou num teste de TV, mas ele tem uma influência absurda em outros canais. Então, essa mudança também que a sociedade está passando, né? Tipo, de consumir não nos locais mais tradicionais, né? E aí é utilizar dessa nova economia, porque é isso, tipo, o financiamento coletivo, ele vem o quê? Para dar voz a essas pessoas que, por exemplo, né, tipo, os carnavais de rua de Porto Alegre ou de outros carnavais também, a gente está dando exemplo de carnaval, mas né, da indústria da arte, que muitas vezes não consegue um financiamento por N motivos. E aí a gente consegue dar luz a gente consegue não, a gente viabiliza, porque quem consegue mesmo de fato é o artista, né? Tipo, essa mobilização, esse papo que a gente teve aqui hoje, né? Então, é uma forma de viabilizar, né? Então, o financiamento coletivo ele tá tipo muito muito ligado a isso que a gente entrega o espaço. Sim, sim. Isso também é importante, que é um trabalho conjunto, né? O Apoia-se também não faz milagre, né, gente? Tem que trabalhar bastante. Eu enxergo assim como é um envolvimento de muita militância, né? É um movimento diferente. É realmente isso que a gente estava falando, né? O edital, ele, embora que quem participa de edital sabe que também não é fácil, mas ele de certa forma é diferente. São maneiras de trabalhar diferente, né? E o Apoia-se tem um envolvimento bem grande. Tu tem que ter essa noção, né? Não adianta lançar a campanha e ficar esperando, porque não vai rolar, né? Mas assim, gente, indo pro nosso finalmente aqui, futuro. Quais são o que vocês estão trazendo, o que está chegando? Não sei se tem alguma novidade, alguma coisa que vocês queiram contar e planos da plataforma. Maravilha. Então, assim, a novidade quentíssima agora do que a gente tá lançando, assim, que a gente lançou agora em março, né, essa parceria com o Spotify, inédito no mercado brasileiro, né, que antes a pessoa até conseguia fazer o conteúdo exclusivo, né, Utilizando outras ferramenta. plataformas gringas, né, e aí pagava em dólar e tudo mais, e agora não, agora a gente tem essa possibilidade de fazer aqui no Brasil, pagando em real, Pix, então todas as facilidades, cartão de crédito, tudo assim, suporte, então falar, né, a língua nativa, isso traz toda essa facilidade. Daqui para frente, só para frente. Essa é boa. Que a gente está olhando muito para nossa comunidade, né? Então a gente está com projetos, né, a serem novas possibilidades, né, de envolver cada vez mais a comunidade, de trazer mais espaços desse relacionamento digital, né? Que é isso. Foi o que a gente falou aqui, tipo, de como a gente integrar ainda mais a comunidade, mas eu não posso dar esse spoiler ainda. Esse spoiler ele ainda é bem quentinho, assim, mas Então fica o compromisso de, antes de largar isso aí, vem conversar com a gente aqui de novo. né? Acho que sim, né? Tá, a gente pode voltar, porque acho que o financiamento coletivo ainda tem outras pautas que a gente não conseguiu tocar hoje. Não, mas... é muita coisa, né? Com certeza. A gente estava falando isso antes aqui de ligar o microfone, que é muito assunto e de certa forma eu acho que desperta muito o interesse e a curiosidade de quem faz cultura e, enfim, ainda rola aquela coisa, será que eu consigo? Será que dá certo? E muitos produtores culturais, eles utilizam a plataforma e ajudam os seus clientes a fazerem, através do financiamento coletivo, os seus projetos. Então, não é só o artista, né, mas toda a cadeia da produção cultural também pode fazer esse movimento. Assim, acho que isso é importante de trazer também, né? Bueno, então tá, pessoal. Eu quero agradecer muitíssimo a presença do Eduardo e da Laura. Foi um prazer conversar com vocês. Para nós aqui, eu e o Paulo também, porque é a informação que a gente às vezes desconhece, né? E eu vou ter que fazer um trocadilho, né?
Apoia-se, porque adjuntos a gente pode mais. Valeu. Obrigado. Adjuntos, a gente pode mais.